Boa noite. Eu sou a pessoa que saiu mais cedo de casa para esse culto. Eu saí às 4 da manhã. Alguém saiu antes? Eu ganhei, viu? Saí cedo de casa. Eu moro em Maringá, no Paraná. Tem algum paranaense aqui? Você é paranaense? De onde? Ah, lá perto. Pois é. E a gente está lá em Maringá já 14 anos. Meu esposo ele é baiano, de Salvador, e eu sou maringaense. Estou tendo o privilégio de trabalhar na minha cidade natal. Sou psicóloga e para mim é um privilégio poder voltar aqui à Igreja Central de Recife. Já estive há alguns anos atrás aqui e que alegria poder estar com vocês aqui. Bom, a gente vai conversar. Eu estava, a hora que a Sueli sentou, eu falei assim, olha, a gente combinou direitinho, né? Você fez aquela introdução que a gente combinou, foi perfeita, né? Parece que ela viu o meu tema que eu trouxe para vocês hoje e fez todo o preparo, né? Não foi a gente que combinou, mas o Espírito Santo combinou tudo. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Nós estamos vivendo numa era de revolução tecnológica. Pode colocar meu tema lá, por favor? Nós estamos vivendo numa era de revolução tecnológica. Nunca na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação, a meios de comunicação diferenciados. E a comunicação, ela tem nos aproximado de diversas oportunidades, boas e ruins. E realmente essa geração que nós fazemos parte, que os nossos filhos fazem parte, é uma geração que tem esse privilégio de ter acesso a N formas de conhecimento, de entretenimento, de informação, enfim. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que hoje, na atualidade, as nossas crianças, elas são mais inteligentes, cognitivamente falando, do que a geração anterior? O que vocês acham? Entenderam? Vocês acham que hoje, tendo acesso a tudo que nós temos hoje, os nossos filhos, as nossas crianças, eles estão com o cognitivo deles mais desenvolvido? Se a gente fosse aplicar um teste de QI na geração anterior e na geração atual, quem que você acha que teria o QI mais elevado? Quem acha que vai ser a geração atual que vai ter o cognitivo mais desenvolvido? Levanta a mão. Tem um povo que está assim, né? Com uma mão para cima e outra para baixo. Quem acha que a geração anterior, que não tinha acesso a todos esses meios, todas essas ferramentas, todas essas possibilidades, quem acha que a geração anterior tem o QI mais desenvolvido? Levanta a mão. Muito bem, vocês acertaram. Um estudo recente feito pelo Instituto de Neurociências da França comprovou, através de testes, que a nossa geração, embora tenha muito mais recursos, essa geração tem o QI menor do que o QI dos seus pais. O interessante é que isso é a primeira vez na história que acontece. Sistematicamente, a geração posterior tem um QI maior do que a geração anterior. E nós que estamos vivendo, então, nesse contexto de tantos avanços tecnológicos, de tanta informação, o esperado é que isso desse continuidade. Entretanto, pela primeira vez na história, as crianças estão tendo o QI menor do que o QI dos seus pais. E aí a gente começa, então, a se questionar: por que isso está acontecendo? Quando a gente para olhar o perfil das crianças, bom, eu sou psicóloga clínica, então eu vou convidar vocês hoje a todo mundo virar psicólogo, tá? A gente vai fazer umas análises assim e vamos tentar entrar na cabeça das crianças e na nossa também.
Quando a gente para observar o comportamento das crianças, o desempenho acadêmico das crianças, a gente começa a ver algumas questões que nos preocupam muito. Porque as crianças, eu não sei quantos pedagogos tem aqui, professores, pais, não precisa nem ser pedagogo, nem professor, nem psicólogo, né? Basta a gente observar como as crianças hoje, elas estão com um comportamento muito atípico. E eu vou trazer alguns dados científicos para vocês, coisas que eu tenho estudado no meu doutorado recentemente. Quero trazer informações bem atuais para vocês, para a gente tentar entender o que está acontecendo com as nossas crianças. Bom, e o meu tema, então, eu coloquei esse título aí, a epigenética da infância. Não sei se você tem muita informação sobre epigenética, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Minha ênfase de pesquisa no doutorado é sobre isso, sobre epigenética. E está voltado para a infância, que é a área que eu gosto bastante de estudar. Bom, aí nós temos essa imagem. Alguém se arrisca a dizer o que é isso? Hein? Como? Uma colmeia? Muito bem, exatamente. É uma colmeia, né? Fala, queria ter um filho assim, né? Mente brilhante. E esses pontinhos brancos, E esses pontinhos brancos ali, o que são esses pontinhos brancos? São as larvas, né? Os bebezinhos lá, as abelhinhas. E aí eu quero perguntar para você, qual dessas larvas aí é a abelha rainha? Todas? Não, numa colmeia tem quantas abelhas rainhas? Tem uma. Qual que é a operária e qual que é a abelha rainha? Ó, vocês de máscara eu não estou entendendo nada, né? Então vamos lá. Não tem como a gente saber qual é a abelha rainha. Também não dá para a gente saber qual delas é a abelha operária. Sabe por quê? Em 2011, os pesquisadores conseguiram fazer um rastreamento do DNA das abelhas. E você pode estar pensando assim, gente, essa mulher é doida, ela vai falar sobre infância, falando sobre abelha. Fique em paz, que vocês já vão entender, né, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então, em 2011, os pesquisadores conseguiram fazer o rastreamento do DNA das abelhas. E descobriram que a abelha rainha, ela consegue colocar até em torno de 2.000 larvas cada vez que ela vai lá colocar os filhotinhos dela lá, digamos assim. E cada vez que ela coloca, então, essas larvas, elas são geneticamente idênticas. Então, todas elas têm um gene igual. Geneticamente, elas são idênticas. E aí, o que acontece? Quando é colocado, uma delas vai ser a abelha rainha e uma vai ser a abelha operária. E olha só, deixa eu me entender aqui. A abelha rainha, ela tem muitas características diferentes. Por exemplo, a abelha rainha, ela tem corpos e pernas mais longos. E a abelha operária tem pernas curtas. A abelha rainha mais esbelta tem um abdômen liso, ferrões que podem ser reutilizáveis, vivem por anos, põe milhares de ovos em um único dia. Já a abelha operária, além de corpos e pernas curtos, elas são mais cheinhas, tem até uma fotinha aqui do lado. O abdômen dela é piloso. Elas morrem assim que ela utiliza a primeira vez o ferrão. A abelha rainha não, ela dá um monte de ferroada. A abelha operária, ela vive algumas semanas, a abelha rainha vive durante muitos anos. Enquanto a abelha rainha coloca milhares de ovos em um único dia, a abelha operária, ela é estéril. Uau, que coisa interessante! A gente pode perceber, então, que entre a abelha rainha e entre a abelha operária existe uma gigantesca diferença. Diferença comportamental,
diferença anatômica e também diferença fisiológica. Então, quando a gente observa tanta diferença entre a abelha rainha e a abelha operária, a gente geralmente chega à conclusão: o DNA da abelha rainha é totalmente diferente do DNA da abelha operária. E aí, quando os pesquisadores levaram as abelhas para o laboratório em 2011, o choque que se levou foi descobrir que geneticamente a abelha rainha e a abelha operária são idênticas. Mas como assim? Como podem ser idênticas se elas são tão diferentes no comportamento, na fisiologia, tantas diferenças? Como é tão diferente se são iguais? Até porque sempre se acreditou no determinismo genético. Está lá no seu gene, você vai ser aquilo que está lá no seu gene. Então, se você tem lá no seu gene aquela predisposição para a doença A, você vai ter essa doença. Como que as abelhas têm o mesmo gene e se tornam tão diferentes? E aí começaram a fazer estudos, pesquisas, e descobriu-se que as larvas que se tornam rainhas possuem uma alimentação diferenciada. Gente, espera aí, para tudo. A abelha rainha e a abelha operária nascem idênticas, tanto por dentro quanto por fora. Elas são iguaizinhas. O que vai diferenciar? O tipo de alimento que elas recebem. A abelha rainha come apenas geleia real. Aí você vai falar assim: então eu vou comer muita geleia real porque eu quero virar uma abelha rainha. Lembre-se que você não é abelha, tá? Então eu estou falando das abelhas. E aí o que acontece? A abelha rainha, ela recebe um alimento diferente. Então vamos entender isso. Ela nasce igualzinha às irmãs dela. 2.000 iguaizinhas. Só que depois que elas nascem, existe uma mudança no ambiente. Existe uma mudança no tipo de alimento que é oferecido para as abelhas. E uma recebe um alimento diferenciado. E tem todo um contexto aí, mas o nosso foco não é entender sobre a vida das abelhas, então não vou me aprofundar nisso, mas me chama a atenção isso. Nascem todas iguais e se torna tão diferente uma delas. Por quê? Porque essa recebe um alimento totalmente diferente. E é isso, sobre essas mudanças no ambiente, que a epigenética ela se volta. Genética, todo mundo sabe o que é. DNA, genoma, genética, que é o estudo da hereditariedade. E a gente sempre acreditou no determinismo genético. Só que aí começou-se a estudar e perceber que algumas pessoas, mesmo possuindo lá no seu DNA algumas informações, essas informações não eram expressas. Por exemplo, um estudo que foi feito com gêmeos monozigóticos, né? Gêmeos univetelinos, são iguaizinhos por fora e geneticamente são idênticos. Um apresenta a doença A e o outro não apresenta. Por quê? Foram pesquisar e descobriu-se que o ambiente, o estilo de vida é o que vai determinar qual será de fato a nossa vida. E isso é epigenética. Esse prefixo epi significa acima de, acima da genética. Então, os pesquisadores têm descoberto que, mesmo que no seu DNA tenha uma informação dizendo que você vai ser assim ou vai ser assado, você não está determinado, você não está obrigado a ser o que o seu DNA diz que você deveria ser.
as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, o nosso estilo de alimentação, o ambiente em que a gente está vivendo, o nível de estresse que nós estamos inseridos ou não. Isso é tão forte, tão determinante, que pode, inclusive, bloquear aquilo que está lá no nosso DNA, dizendo que deveríamos ser ou ter determinada característica. Eu acho isso muito interessante, porque traz para nós a questão da autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: ah, mas é porque eu não tive escolha. Eu estou fadado a ser assim, porque isso, porque aquilo, porque na minha genética está assim. Nós não estamos fadados a ser nada. As nossas escolhas determinam de fato quem nós seremos. E isso tem tudo a ver com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos. Porque os nossos filhos nascem todos iguaizinhos. E eu costumo fazer uma brincadeira, às vezes, que eu pergunto assim: as crianças de hoje são iguais às crianças de antigamente? O que vocês acham? As crianças de hoje são iguais às de antigamente, sim ou não? Sim. Claro que são, nascem todas iguais. Todas têm 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, boca, nariz. Geneticamente, está ali, ó, todas são iguais. A grande pergunta é: se as crianças nascem iguais, com o mesmo potencial, com as mesmas características, a pergunta é: qual criança vai se tornar uma criança rainha e qual criança vai se tornar uma criança operária? O que vai fazer essa diferenciação? No mundo das abelhas, o que faz a diferenciação não é a genética, porque todas nascem com o mesmo potencial. O que faz a diferenciação é uma mudança epigenética no ambiente, no alimento. E com os nossos filhos, o que vai tornar os nossos filhos crianças rainhas para o reino celestial e para este mundo também, ou apenas operárias, vai ser o ambiente, o tipo de alimento que nós pais, nós educadores, estamos servindo aos nossos filhos, aos nossos alunos. Enfim, como acontece com as abelhas, não é nosso DNA que determina a nossa vida, mas sim, o que vai determinar a nossa vida é aquilo que fazem com a gente e aquilo que a gente faz com o que fazem com a gente. Deu para entender? O que vai determinar quem nós somos, o que vai determinar o que vai acontecer com os nossos filhos, é o que nós pais, que nós educadores estamos fazendo com os nossos filhos e o que eles vão fazer com aquilo que a gente faz com eles. Então tem uma responsabilidade minha e tem uma responsabilidade da criança também. O fato é que a criança, quando ela nasce, e aqui a gente vai entrar um pouco em alguns termos da psicologia, porque a gente vai sair daqui todo mundo psicólogo, certo? A gente já fez esse combinado, então vamos entrar no mundo da psicologia. Quando a criança nasce, o bebezinho ali recém-nascido, na psicologia a gente diz que a criança ela nasce no estado de narcisismo primário. O que é isso? A criança ela não consegue entender que existem as outras pessoas que não fazem parte dela. Ela acha que tudo é ela. Então, assim, a mãe que vem amamentar a criança, ela acha que é uma extensão dela. Ela não consegue fazer essa diferenciação do eu e do não eu, ou seja, que existem outras pessoas. Ela acha que é tudo ela e que tudo vive em função dela. E aí o tempo vai passando e com poucos meses de vida,
a criança ela entra num processo de desenvolvimento, de amadurecimento. E ali por volta dos seus 3, 4, 5 meses de vida, ela começa então a passar por esse processo de diferenciação. Ou seja, ela percebe que a mãe, por exemplo, que vem amamentá-la, que não é ela, mas que é uma outra pessoa. E ali, nessa fase tão inicial, algo muito lindo acontece, que é a criança fazer a sua primeira escolha. Gente, olha que coisa interessante. Ali, entre 3 a 6 meses, é quando acontece a primeira escolha que a criança faz. Sabe qual é a primeira escolha que a criança faz? A primeira escolha da vida da criança é o seu primeiro objeto de amor. E quem ela escolhe para ser esse objeto de amor? Quem? A mãe ou quem está fazendo os cuidados maternos. Porque hoje muitas mães não estão fazendo esse papel por N motivos. Algumas não podem, outras, enfim. Mas aí, nessa fase, antes dos 6 meses, ela faz essa primeira escolha da vida dela, que é a escolha do seu primeiro objeto de amor, que é a mãe ou quem a substitua. Nessa fase, nesse momento, essa questão da amamentação é algo muito significativo na vida da criança. E a gente costuma imaginar que, enquanto a gente está amamentando a criança, está acontecendo apenas a nutrição física da criança. Mas não é apenas a nutrição física que está acontecendo. Enquanto ela está sendo amamentada, acontece a nutrição física, mas acontece também a nutrição emocional da criança. É nesse momento que começa a ser constituída a autoestima da criança, a imagem que ela vai ter de si mesma, e ela vai começar a entender se ela é uma criança que é amada, que é especial, que é uma rainha, ou não. E como é que isso é feito? Como que se dá essa nutrição emocional da criança? O principal meio, através do endereçamento do olhar da mãe para essa criança. Ou seja, enquanto a mãe está ali amamentando a criança, ela está olhando. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque eu acho ela muito significativa. Porque a criança, quando ela está mamando, ela fica com o olho grudado na mãe. Parece que tem um imã puxando. Porque ela quer esse contato que acontece, a nutrição emocional. Isso é tão importante que quem aqui já amamentou, já passou pela situação da criança vir pedir peito e não mamar coisica nenhuma. Mas se ela não estava com fome, por que ela queria peito? Porque ela não estava com fome. Ela queria aconchego. Ela queria nutrição emocional, acolhimento, se sentir importante, se sentir especial. E às vezes a gente acha que está sendo apenas a nutrição física. Só que o problema é que na atualidade, esse momento que é tão importante para começar a se fazer essa base da autoestima. E gente, eu não vou ter tempo de explicar, mas se você for pesquisar, eu vou falar igual a Sueli, eu quero que vocês saiam daqui incomodados e vão pesquisar, tá? Vão pesquisar. É nesse processo que, além da autoestima, começa a se fazer a estruturação psíquica da criança. Todo o psique da criança, que ela vai carregar por toda a vida, começa a ser embasado aqui nesse ato da amamentação, nesse processo de estabelecimento de vínculos fortes entre mãe e bebê. Só que um problema que está acontecendo na atualidade é que nesse momento que é tão importante para a criança, que esse contato do olhar, das palavras especiais, da transmissão de afeto, onde é que está o olhar da mãe? No momento da amamentação. Aonde?
faz uma selfie, vamos ver o que está acontecendo, vamos assistir uma série. E aí o que está acontecendo? Está sendo rompido, não está acontecendo esse encontro de olhares. E essa criança, então, ela está ali na busca do olhar da mãe, mas não existe esse encontro. E quando não há esse encontro, começa-se a implantar um processo de falha no desenvolvimento psíquico dessa criança. E é claro, uma vez que isso aconteceu, né, 2 vezes, claro que isso não vai fazer diferença. Eu estou falando de um modelo, de um estilo de vida, de desconexão nessa vinculação entre mãe e filhos. O tempo vai passando, essa criança vai crescendo, e aí ela começa então depois a reconhecer a figura do pai. Num primeiro momento, o pai não é reconhecido, tá? Me desculpem, maridos, homens, pais, mas depois vocês vão ser reconhecidos e vocês vão ter um papel extraordinário, extraordinário. E eu vou ter que passar rápido pelas fases de desenvolvimento, mas eu quero pontuar quando a criança ela chega ali por volta dos 3 anos de idade. Nessa fase, a criança que lá quando tinha 3 meses de idade escolheu a mãe como seu primeiro objeto de amor, ela descobre uma coisa que para ela é o caos da vida dela. Veja, com 3 meses de vida, ela escolheu a mãe como seu grande objeto de amor. Aos 3 anos aproximadamente, ela descobre que a mãe não a escolheu como seu primeiro objeto de amor, o seu mais importante objeto de amor. E ela descobre que existe um cara alto, às vezes barbudo ou bigodudo ou de cara limpa, que é o objeto de amor dela. Mas como assim? Eu a escolho como meu objeto de amor e ela coloca outro no meu lugar? Que injustiça, que traição! E aí, o que acontece? Na hora de dormir, em vez dela vir dormir comigo, ela vai dormir com esse grandalhão aí. Na igreja, em vez dela sentar comigo, ela vai sentar com esse bonitão aí. E a criança vai ficando indignada. Tudo isso é normal e aconteceu com todos nós. Tudo é normal. Só que aí, nessa fase, a criança ela entra num processo de rivalização com esse pai. Porque ela quer o amor da mãe só para ela. E aí vocês provavelmente já viram a criança que quando os pais estão andando de mãos dadas, a criança vê o que ela faz. Ela vai no meio, separa pai e mãe, porque ela tem que ocupar aquele lugar. Os pais estão dormindo, a criança vai dormir aonde? No meio. Está sentado o casalzinho bonitinho ali juntinho, a criança chega da escolinha e vai sentar onde? No meio. Por quê? Porque ela quer separar, porque ela quer ser o objeto de amor da mãe. Tudo isso é normal, totalmente normal e aconteceu com todos nós. E aí o tempo vai passando e quando ela chega ali por volta dos 5, 6, 7 anos de idade, depende muito da maturidade da criança, algo que é fundamental vai acontecer. A criança que rivalizou muito com esse pai, tudo isso é um movimento inconsciente, tá? Ela não faz nada disso de propósito. É como se ela, então, nessa fase aí dos 5, 6 anos, é como se ela tivesse uma sacada e falasse assim: olha, eu já tentei de tudo para ocupar o lugar desse cara aí, mas não tem jeito, o cara é forte demais, minha mãe ama ele demais. E eu já estou desistindo disso, porque assim, eu não consigo esse espaço. E aí, inconscientemente, é como se ela chegasse à seguinte conclusão. Aquele dito popular: se você não pode com ele, una-se a ele. E é isso que ela vai fazer. Ela pensa assim: já que eu não consigo superar o meu pai, então eu vou tentar me tornar igualzinha a ele.
Porque será que se eu me tornar igualzinho a ele, a minha mãe vai gostar de mim tanto quanto ela gosta do meu pai? E aí algo fundamental vai acontecer, que na psicologia é chamado de processo de identificação com a figura paterna. Nesse processo de identificação, de querer se tornar igualzinho a ele para ganhar o amor da mãe, acontece um processo de estruturação que vai ser essencial e que isso vai acompanhar essa criança para o resto da vida. Quando ela vai se identificar com o pai, ela vai assumir os valores, a moral, a lei e a espiritualidade da figura paterna. Uau! Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu sei que eu falo um pouco diferente, é um tal de porta, porque que é o meu sotaque, me desculpem e me aguente. Domingo eu vou embora, tá? Vou embora e vocês vão ficar tudo falando porta, porque, Marcos, carne, tá? Mas domingo eu vou embora, vocês se livram de mim. Gente, isso é muito sério. A espiritualidade, a criança, ela vai assumir da figura paterna. E aí a gente começa a encontrar respostas para muitas coisas que a Bíblia fala e que o Espírito de Profecia fala. E que a gente muitas vezes pensava assim, ai, nada a ver. Isso não é Ellen White que está falando, isso é ciência que diz. A moral, os valores, a criança assume da figura paterna. Aí você vai falar assim, ah, mas a mãe então não tem função nenhuma nisso? Claro que tem. É claro que a mãe também exerce influência, mas a influência paterna é muito maior do que a influência da mãe nestes aspectos aí. E aí faz muito sentido quando Ellen White diz que quem é o sacerdote do lar? O pai. É o pai que é sacerdote do lar. Porque a criança vai aprender sobre espiritualidade com o pai. Vai aprender valores e leis com o pai. E sabe, queridos, ao mesmo tempo que isso é um grande privilégio, mas meu coração fica apertado, porque às vezes eu fico olhando, eu sei que isso não acontece aqui, só acontece lá onde eu moro, que a gente vê alguns pais que parece, e eu quero muito estar errada, mas parece que não estão cientes do seu papel e do grande privilégio e da grande responsabilidade de transmitir a espiritualidade para os seus filhos. E aí eu já vou responder porque eu sei que tem perguntas que todo mundo me faz. E se eu sou mãe, se eu sou mãe solteira, se meu marido, sei lá, me separei, sei lá o que aconteceu, e se eu crio o filho sozinho, você tem que fazer papel de mãe e de pai, porque a influência do pai é grande. Seu marido não é cristão, joelho, oração, jejum e clamor a Deus. Deus faz milagre. Eu estou falando do que acontece no campo da normalidade. O que Deus vai fazer de milagres, aí ele vai definir de acordo com a sabedoria e misericórdia dele. A gente pode tentar compensar? Pode. Estou falando o que é a ciência, o que diz sobre estruturação de personalidade. Queridos, isso é muito sério, porque a gente precisa assumir o nosso papel de liderança espiritual dentro da nossa casa. Porque quando isso não acontece, quando a criança olha para esse pai e vê um pai fraco, não estou falando de força física, estou falando de força moral, de força espiritual. Ele olha e fala assim, mas peraí, esse pai aí, não sei se eu vou querer muito me identificar com ele não. A coisa aí está meio esquisita. Ou esse pai que fala e no discurso é muito eloquente, mas na prática do dia a dia, as coisas não acontecem com a mesma eloquência do discurso. O fato é isso,
A estruturação psíquica, ela vai se fortalecendo nessas fases iniciais do desenvolvimento. E é importante a gente entender que o principal elemento para esse processo de estruturação psíquica está relacionado à questão da vinculação emocional. Lembra lá a fotinha do bebê? Ele está em busca de olhar, de toque. Nome disso, vinculação. E é através do processo de vinculação que a nossa psique, ela é estruturada. Como é que se estabelece então uma vinculação adequada? 3 elementos para se estabelecer adequadamente essa vinculação. Primeiro elemento, tempo. E eu falo tempo e olho para o relógio e eu vejo ele me dando pressa. Contaram uma mentira para a gente e a gente acreditou. E a gente está pagando as consequências dessa mentira. A mentira foi o seguinte: nos disseram que tempo de qualidade é o suficiente. Não importa. Não importa que você não tenha tempo de quantidade. O que importa é que você tenha tempo de qualidade. Isso é o suficiente para o seu filho. E aí eu pergunto, tempo de qualidade é importante? Sim. Só não é suficiente. Não adianta ter tempo de qualidade uma vez por ano. Nas férias eu te dou tempo de qualidade. No seu aniversário, no Natal, tá? Marca aí, dia 25 de dezembro, tempo de qualidade para você. Não adianta. A criança, ela precisa de tempo de qualidade, mas ela precisa de tempo em quantidade também. Então não adianta ficar só de um lado. Também não adianta ter tempo de quantidade e não ter tempo de qualidade. Aí eu ouço, só no consultório que eu ouço isso, tá? As mães chegam para mim e falam assim, ai, doutora, eu não aguento mais ficar em casa, aqueles meninos estão me deixando maluca. Eu não saio de casa o dia inteiro ouvindo menino gritando e chorando e brigando e aquela confusão, eu vou enlouquecer. Essa mãe está tendo tempo de quantidade com os filhos, sim ou não? Sim, de quantidade, sim, ela passa o dia inteiro com a criança. Mas é tempo de qualidade? Também não resolve. Precisamos dos 2 elementos. Segundo aspecto, conexão, vinculação. A gente precisa ter esse tempo com os nossos filhos, mas a gente precisa estabelecer, estreitar vínculos, conexão afetiva. A gente tem que estar com eles, para eles. Disponibilidade emocional. E terceiro elemento, transmissão de valores socioemocionais. E aí, às vezes, os pacientes me falam assim, mas doutor, eu vou disponibilizar tempo para os meus filhos. Vou fazer o que nesse tempo? Vai transmitir valores socioemocionais que são essenciais. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O detalhe, queridos, é que muitas vezes muitas crianças, um número muito preocupante de crianças está vivendo no regime da falha. Uma alimentação emocional inadequada. Que tipo de falha? Falha na conexão. Acho que ficou com um erro ali. Uma falha na conexão parental. Tem que mandar meus PowerPoints para a Sueli revisar. Ela quase não fez isso na minha vida. Falha na vinculação parental. E falha de referencial parental para identificar. Ou seja, nesse processo de identificação que precisa acontecer, muitas vezes está acontecendo falha. E quando acontece falha, veja, tem um espaço vazio. Tem um espaço vazio. O que vai acontecer? Se eu não estiver ocupando este espaço, algo ou alguém vai ocupar este espaço. E no mundo globalizado em que nós estamos vivendo, existem muitas coisas concorrendo para ocupar esse espaço de falha na vida dos nossos filhos. E uma delas
é a questão da tecnologia. Trouxe para vocês também alguns exemplos. Nesse contexto de falha na vinculação, as crianças e depois os adolescentes, eles vão se tornando pessoas com um vazio lá dentro, com uma necessidade de acolhimento dos pais extremamente intenso, e eles começam a se sentir sozinhos, desamparados. Eu não sei se você já conversou com uma criança ou com um adolescente com uma sensação de desamparo. Gente, isso é terrível. E essa sensação de desamparo, esse vazio, essa falta de implementação de valores que são significativos na vida da criança e que ela vai carregar por toda a vida dela, faz que muitas coisas estranhas comecem a acontecer. E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tenho pesquisado um pouco sobre a questão de sexualidade na atualidade. E a gente tem visto algumas leis saindo pelo mundo afora, muito preocupantes, permitindo alguns tipos de comportamentos e de casamentos, no mínimo estranhos. Né? Eu vou falar assim, a gente está sendo gravado, transmitido, né? Então a gente não pode falar tudo que a gente tem vontade, né? Tem que ter um filtro. Então, assim, algumas coisas assim para a gente refletir. Por exemplo, essa mulher aqui que casou com um lustre. E ela se denomina que a identidade sexual dela é voltada para objetos. E ela se casou com um lustre de 92 anos, que na concepção dela é feminino, esse lustre. E ela disse que ela teve muitos relacionamentos, mas que não deram certo, que ela sofreu muito nos relacionamentos e que nunca foi tão feliz, foi tão parceiro, nunca ninguém foi tão presente na vida dela. Nunca ela recebeu tanto amparo nos momentos mais desafiadores como este lustre. E ela se apaixonou pelo lustre e casou-se com o lustre. Um outro caso é esse casamento. Esse é um dos, né? Casamento sologâmico, que é a pessoa que decide casar consigo mesma. E aqui é um exemplo, esse foi o primeiro casamento sologâmico no Brasil. A pessoa decide casar consigo mesma. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é esse rapaz que decidiu se casar com um game, que é tão presente na vida dele, que é parceiro, que está sempre com ele, sempre disponível para ele. E ele então se apaixonou e está pretendendo se casar assim que ele terminar o curso superior. E essa outra aqui que se casou com um cachorro. E ela também retrata, as falas são sempre reincidentes, de que esses noivos se tornaram pessoas importantes, presentes, que deram amparo, acolhimento, disponibilidade para eles. E a gente começa a olhar isso e fica pensando, olha a fragilidade do eu dessas pessoas, a necessidade de acolhimento. O fato, queridos, é que quando há falha na vinculação de pais e filhos, diversas consequências podem acontecer. Trouxe algumas. Uma das consequências que frequentemente acontece nesse processo de falha na vinculação entre pais e filhos é que essa criança, principalmente quando chega na adolescência, pode acontecer uma rejeição da família nos aspectos de valor, ética, moral e espiritualidade. Também a gente percebe muito a questão de dificuldades escolares, dificuldades de aprendizagem, porque sempre as encrencas que tem em casa sempre pipoca dentro da escola. Lá a criança, ela geralmente coloca para fora.
Uma outra consequência dessa falha são transtornos emocionais, como, por exemplo, automutilação. Gente, não dá tempo de eu teria N exemplos para compartilhar, mas vamos pesquisar. Você atender um paciente que está vivendo essa questão da automutilação, ou da ideação suicida, ou da tentativa de suicídio. Gente, é muito triste. É muito triste. Porque essas crianças, esses adolescentes e até jovens, vêm falando sobre o quanto eles têm uma dor dentro deles. E por que eles vão se cortar? Porque eles falam assim, doutora, quando eu me corto, naquele momento, eu consigo, por pouco tempo, sentir uma dor maior aqui do que a que eu estou sentindo aqui dentro de mim. E também, porque quando eu me corto, eu sei onde está doendo. Eu sei por que está doendo. E eu tenho uma esperança de que vai parar de doer. Mas essa dor que eu sinto aqui dentro de mim, eu não sei onde dói, por que dói, como dói, e nem se vai parar de doer. E o que mais fere essas crianças, esses adolescentes, é porque eles olham no entorno deles e não encontram ninguém que possa oferecer amparo para eles nesse momento de angústia, de tristeza, de sofrimento. Nem mesmo a família. Distúrbios alimentares, inquietação, TDAH, depressão, suicídio e até mesmo questões relacionadas à homossexualidade. Vou adiantar aqui um pouco para a gente chegar na parte final. O fato, queridos, é que na atualidade, as nossas crianças, os nossos adolescentes, principalmente depois desse momento de... Depois não, né? Durante esse momento de pandemia, elas estão muito mais ansiosas, irritadas, depressivas, agitadas, apresentando transtornos de sono, tristeza, agressividade, aumento de apetite. Isso daqui que eu coloquei para vocês é resultado de uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles pesquisaram os pediatras, isso é fala dos pediatras, o que eles estão percebendo que está acontecendo na clínica pediátrica. O fato, queridos, é que mudanças precisam acontecer. E essas mudanças, elas precisam acontecer na estrutura da nossa casa, no nosso processo de vinculação com os nossos filhos. Os nossos filhos nascem com potencial incrível. Mas a grande questão é o que esse mundo está oferecendo para os nossos filhos? O que a nossa família está oferecendo para as nossas crianças? E quando eu fico pensando sobre isso, eu me lembro muito daquela história que eu acho incrível da Bíblia, a história da ressurreição da filha de Jairo. Naquela casa daquele sacerdote, havia uma criança que estava não apenas doente, mas que estava à beira da morte. E Jesus entrou naquela casa. Jesus entrou na casa para fazer uma mudança total, porque quando Jesus entrou, aquela criança já estava morta. E sabe, queridos, às vezes a gente olha para o cenário dentro da igreja e principalmente fora da igreja e às vezes bate um desespero. Jesus entrou naquela casa que havia uma criança morta. E eu sei que tem muitos lares que as crianças já estão à beira da morte e tantos outros que as crianças já estão mortas. A grande pergunta é, quem vai entrar na casa dessas crianças que estão à beira da morte? Quem vai? Jesus entrou naquela casa. Quando Jesus entrou naquela casa, ele viu algumas coisas. Você lê esse texto lá de Marcos, você vai ver, Jesus viu
Ele viu algumas pessoas que ele não gostou. Ele não gostou do que ele viu ali dentro daquela casa. E aí Jesus mandou aquelas pessoas saírem dali. Jesus levou orientação, dizendo que ali dentro daquela casa ele estava vendo algumas coisas que não estavam legais, que não estavam bem, que precisavam ser retiradas dali. A pergunta é: quem vai a essas casas da nossa igreja e de fora da nossa igreja levar orientação para essas famílias que estão à beira da morte? Jesus foi. E hoje quem vai? Quando Jesus entrou ali naquela casa, ele levou cura e ele levou ressurreição. Quem vai levar cura e quem vai levar ressurreição para essas famílias que estão precisando tanto de restauração? Quem vai? Por fim, depois que Jesus falou, Talitá cumi, e ele então operou uma grande mudança epigenética, porque aquela criança já estava morta. E a presença de Jesus ali transformou a realidade. A presença de Jesus ali transformou a história daquela criança. Depois que Jesus transformou a história daquela criança, Jesus falou: deem de comer a essa menina. Nós vamos dar o que para as nossas crianças comerem? Nós vamos dar a elas a geleia real que nós encontramos na palavra de Deus? Ou a gente vai continuar permitindo que elas comam as comidas do Egito? Que elas continuem alimentando mentalmente, emocionalmente, com esses lixos que a gente encontra tão disponível e tão atrativo nas diversas formas de rede social. E eu não quero demonizar as redes sociais, porque tem muita coisa boa, mas que tem muito lixo lá dentro, tem. E o banquete é servido para as nossas crianças, dentro da nossa casa, com o celular que a gente compra para dar para os nossos filhos. Muitas vezes entregando essas tecnologias para eles quando eles ainda não têm nem maturidade emocional, nem estrutura neurológica para lidar com tecnologia. A gente compra e dá, porque a gente fala assim: meu filho não pode ser diferente. Porque todo mundo tem. E se ele não tiver, ele vai ser traumatizado. Então, eu não posso traumatizar meu filho, eu tenho que dizer sim. Deem de comer a menina. Deem de comer a menina. E quando você para pensar que tipo de alimento, você vê lá na Bíblia escrito que Jesus é o pão da vida. E que Jesus é a água que satisfaz. Queridos, nós precisamos entregar às nossas crianças, à nossa família, uma alimentação do reino. Não uma alimentação do mundo. Uma alimentação que vai fazer a diferença e torná-los cidadãos do reino celestial, ainda aqui na terra. Não cidadãos deste mundo. O que nós temos oferecido à nossa família? Que tipo de alimento as nossas crianças estão se servindo a cada dia? Nós precisamos oferecer nutrição física, precisamos oferecer nutrição emocional. Mas, queridos, a nossa maior necessidade é oferecer nutrição espiritual significativa para os nossos filhos. Essa é a maior necessidade, transmitir valores espirituais para os nossos filhos, porque a guerra aí fora, ela é desleal. Satanás sabe que pouco tempo resta a ele, e ele se especializou lá nos laboratórios do inferno, para derrubar as nossas crianças.
Porque ele sabe que quando ele alcança a criança, quando ele muda a mentalidade da criança, ele altera uma geração inteira. É por isso que ele está tão interessado em destruir os nossos filhos. Muito mais do que em destruir a gente. Muito mais do que destruir os adultos. Ele está interessado na próxima geração. E se você for parar para analisar profeticamente, a gente entende que nós estamos vivendo num período da história da humanidade que está chegando ao fim e que Jesus está voltando. E eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu creio piamente que nós fazemos parte da última geração sobre a face da terra. Eu acredito que nós veremos o céu se abrir e Jesus voltando nas nuvens do céu em vida. Eu acredito que nós fazemos parte dessa geração. E para as pessoas que fazem parte dessa geração, essas pessoas vão ver algo extraordinário acontecer com as crianças que farão parte dessa última geração de crianças. Espírito de profecia, está lá. Trouxe 2 textos para vocês. Olha o que Ellen White diz. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas crianças encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e com poder. Queridos, as crianças da última geração vão ter um papel fundamental antes da vinda de Jesus. Ela ainda diz, no futuro, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não poderá ser feita pelos membros mais idosos da igreja. Do que ela está falando aqui? Ela está falando de contexto de perseguição religiosa. Quando nós adultos não pudermos mais falar, o que vai acontecer? Decreto de morte, a gente não pode mais pregar. O que vai acontecer? O Espírito Santo recairá sobre as crianças e elas terão um papel fundamental na proclamação da volta de Jesus. Último texto, Mateus 24, 14. Mateus 24, a gente vê os sinais da vinda de Jesus. Todos já se cumpriram, menos o verso 14, que diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. A pergunta é, quem irá a todas as nações? Quem vai pregar a todas as nações? Fundamentos do Lar Cristão, página 166, Ellen White diz que pelas crianças será proclamada a mensagem de Deus e sua salvação a todas as nações. Mas como as crianças sairão para pregar? Como elas sairão para dar a última mensagem de advertência se elas não possuírem uma mensagem para pregar? Como elas vão falar dos heróis da Bíblia se elas só conhecem os heróis desses daí? Como elas vão sair para dar uma mensagem se a única mensagem que elas conhecem são as mensagens que os influenciadores digitais derramam, despejam, vomitam nelas? A mensagem que os desenhos animados colocam, as mensagens que os games colocam, que mensagem elas sairão para pregar? Queridos, é nosso papel, é nossa responsabilidade preparar a última geração de crianças que será revestida pelo poder do Espírito Santo e sairão cheias de poder para proclamar que Jesus está voltando nos nossos dias. A pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é: os seus filhos já estão preparados para cumprirem o propósito de Deus na vida deles?
Você está preparando os seus filhos com esse propósito? Os seus alunos, que também fazem parte desse grupo, dessa última geração, que Ellen White profetizou que iria fazer essa obra tão essencial. Os seus alunos estão sendo preparados para isso? Os seus vizinhos, as pessoas do seu entorno, estão preparadas para isso? Deem de comer a essas crianças. Deem de comer à menina. Que alimento nós estamos servindo para os nossos filhos, para as nossas crianças? Queridos, vínculos afetivos fazem toda a diferença. E se você olha para você, para a sua realidade, para a realidade da sua família, e você pensa assim: eu estou tão distante dos meus filhos, eu não estou conseguindo. Entenda que a qualquer momento é possível você começar um processo de ampliação, de instalação ou de reparação nos vínculos afetivos da sua casa. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo te incomode. A minha oração é que você saia daqui com o coração ardendo, de um desejo intenso de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida nessa noite e nesse final de semana. E que quando Jesus voltar, Ele possa ver você, os seus filhos e os filhos das pessoas que você vai ser o instrumento nas mãos de Deus para alcançar, todos prontos para subir e se encontrar com o Filho de Deus. Amém.